Boa noite, pessoal. Vamos para o giro de notícias de Israel. Israel diz que as tropas permanecerão por tempo indeterminado em Gaza. Tropas israelenses controlam mais da metade do território palestino após intensificação de ofensiva terrestre, depois que o cessar-fogo não foi negociado. Segundo o levantamento da agência de notícias Associated Press. Então é o seguinte, no vídeo anterior, ontem, nós recebemos o resultado do fim de semana, de negociações, onde o Egito está sendo ali o mediador, e infelizmente o Hamas não aceitou os termos oferecidos para um cessar-fogo da parte de Israel. O Hamas não aceitou, então o cessar-fogo não foi para frente. O ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira, 16, hoje, que as tropas do país permanecerão indefinidamente na faixa de Gaza e que pode complicar ainda mais as negociações com o grupo palestino Hamas por um novo cessar-fogo na guerra e a liberação dos reféns restantes. Então, uma das condições impostas pelo Hamas era justamente essa, do exército israelense deixar sair do território da faixa de Gaza. Então, a gente acabou de ler a notícia que Israel não vai fazer isso e que mais da metade do território já está sob domínio israelense. Segundo o ministro de Defesa, ele também disse que as tropas não sairão tanto do Líbano quanto da Síria. Eles vão permanecer lá nesses locais. Ele afirmou que eles não podem sair desses locais porque isso é uma forma de segurança do território israelense. Então eles formam zonas nas fronteiras chamadas zonas de tampão, ou zonas de segurança, onde eles fazem um afastamento ali, eles dão ali 30, 40, 50 quilômetros além da fronteira e deixam tropas ali mesmo no país vizinho, para assegurar que não vai ser, pelo menos na área terrestre, Israel não vai ser invadido. E ele quer fazer isso em todo o limite do seu território, toda a sua fronteira. Hoje é 16 de abril e as retomadas das ações terrestres da parte de Israel foi mais ou menos na metade de março. Então, praticamente em um mês, Israel conseguiu aí esse avanço significativo no território palestino. Além do sistema de defesa formar os corredores, tanto o corredor Morag quanto o corredor do norte da faixa de Gaza. Essa ocupação do território pelos israelenses está causando grande confusão, tanto no lado palestino, que acha que isso é uma violação do direito internacional, como da família dos sequestrados desde 2023, mais de um ano que estão de mãos do Hamas. E segundo o Hamas, enquanto Israel não tirar seu exército do território, não vai haver nenhum tipo de cessar-fogo, muito menos uma negociação para a entrega, a devolução dos reféns. Então, um grupo de uma organização dos familiares dos reféns disse que prometeram, vou abrir aspas, prometeram que os reféns viriam primeiro. Na prática, Israel está optando por tomar território antes dos reféns. Há uma solução desejável e viável: a libertação de todos os reféns de uma só vez, como parte de um acordo, mesmo que isso signifique o fim da guerra. Pessoal, isso está cada vez mais distante se Israel continuar com essa proposta de invasão, atacar e permanecer no território. Outra questão bem conturbada é o bloqueio de ajudas humanitárias para os moradores de Gaza. E hoje, nessa quarta-feira, o ministro de Segurança, Israel Katz, afirmou que Israel vai continuar sim com esse bloqueio. Israel bloqueia totalmente a entrada de ajuda humanitária no território palestino desde o colapso do cessar-fogo, em meados de março. Segundo Katz, a ajuda humanitária seria retomada após a formação de uma infraestrutura civil de distribuição que impeça o acesso do Hamas nessa região. Os Médicos Sem Fronteiras, essa organização, denunciou também hoje que Gaza virou uma vala comum para os palestinos, fecha aspas, e os agentes de serviços humanitários não estão conseguindo ter acesso a materiais básicos para a ajuda ali da população local. Amande Bazeroli, coordenadora de emergência do grupo, Médicos Sem Fronteira, MSF, falou que a Gaza virou uma vala comum, não só para os palestinos, para os médicos que estão morando ali na região. Assistimos em tempo real à destruição e ao deslocamento forçado de uma população de milhares de pessoas fugindo dos ataques israelenses. O Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, da ONU, também se expressou dizendo que isso é um crime de guerra e que é uma condição inaceitável
não somente para o Oriente Médio, como para toda a humanidade. Esse bloqueio acontece desde o início de março, 2 de março, e logo após veio a quebra do cessar-fogo, por parte de avanços de tropas terrestres israelenses no território de Gaza. Segundo Israel, eles afirmam que essa é uma forma de, além de defender a população de Israel, formando esses tampões, essas zonas de segurança, também é uma forma de pressionar o Hamas a devolver os reféns, coisa que os familiares não estão concordando. E a última notícia é que ontem, a gente anunciou que Israel eliminou o terceiro, nessa semana, líder do Hamas, tá? E aí a gente estava na dúvida, porque o corpo que estava em posse de Israel ainda não tinha sido identificado. E hoje a notícia saiu realmente que se tratava de Mahmoud Ibrahim Hassar Abu Hirash, tá bom? Atuava ao lado de um dos principais militares do grupo. Esse é o terceiro do escalão de 5 elementos que estavam ali nas cartas mortais de Israel para serem eliminados. E só essa semana 3 já foram para a vala. Esse chefe ele estava envolvido nos ataques de 7 de outubro de 2023, aquele massacre que todos sabem, que o grupo Hamas invadiu o território israelense, por isso que ele está fazendo esse tampão, para evitar qualquer tipo de ataque parecido com 7 de outubro de 2023, onde o grupo entrou e saiu atirando a ermo em qualquer pessoa que passava na estrada, matando crianças, mulheres, qualquer um que vinha pela frente. Teve aquela situação que eles chegaram de paraquedas naquela festa rave. Pessoal, obrigado pela atenção. Continue no canal para mais notícias de Israel. Até a próxima.